Continuando do outro vídeo, a operação básica, né, da FFT começa com a decomposição. Essa decomposição é através de uma que se chama bit reversal, né? Como é que é isso? Imagina que a gente tem aqui as nossas amostras do sinal, né? Domínio do tempo aqui. Amostra 1, 0, amostra 1, amostra 2, amostra 3, por aí vai. A gente pode decompor esse sinal, no caso do exemplo de 16 pontos, em dois sinais de 8 pontos da seguinte forma. Pego as amostras pares e monto um sinal de 8 pontos. E pego as amostras ímpares e monto o segundo sinal de 8 pontos. A partir desses dois sinais eu repito esse processo, né? Pego aqui as amostras pares, 0, 4, 8, 12, e as amostras ímpares, né? 2, 6, 10, 14. E vou repetindo isso até que eu tenha 16 sinais, generalizando, n sinais de um ponto. No nosso exemplo aqui, de um sinal de 16 pontos, eu decompus em 16 sinais de um ponto. Ok? Essa é a decomposição, né? Se a gente reparar, a ordem binária, né, da original, ela é rebatida, né, ó, ela é rebatida como se tivesse um espelho aqui no meio, por isso que se chama bit reverso. E essa aqui, essa é a sequência dos n sinais de um ponto cada um. Feito isso, a decomposição do domínio do tempo, calcula-se a DFT dos n sinais, gerando um espectro de frequência de n frequências. O detalhe é o seguinte: passo 2, calcular o espectro de frequência para cá, calcular a DFT. O espectro de frequência de um sinal de um ponto é ele mesmo, não tem o que processar. Então, a partir do momento que a gente decompôs esse sinal, né, representado no domínio do tempo, em n sinais, a gente simplesmente considera agora isso aqui como sendo os valores que representam um espectro de frequência, tá? Não mais do tempo. Então nada a fazer, o processamento é nenhum. Uma vez que a gente decompôs dessa forma, a gente agora é só sintetizar diretamente esses sinais aqui para compor os valores no domínio da parte real e imaginária no domínio da frequência, né? Como é que é feito isso? De maneira mais complexa, né? Através do processamento, considerando as senoides, né? Então, a síntese no espectro de frequência é feita da seguinte forma: intercalação de zero. Bom, algumas considerações, que são algumas características que são consideradas nessa síntese, né? Quando a gente tem no domínio do tempo, né, uma sequência de amostras, né, a intercalação de zeros entre as amostras no domínio do tempo, equivale à duplicação dos pontos em frequência. Então, se eu tenho esse sinal ABCD minúsculo, eu tenho esse ABCD maiúsculo equivalente no domínio do tempo, da frequência. Se eu intercalo as amostras no domínio do tempo com zero, com amostras de valor igual a zero, quando eu jogo isso para o domínio da frequência, eu tenho uma duplicação dos pontos no domínio da frequência, né? Outra característica é, se eu desloco uma amostra no domínio do tempo, né, isso equivale a uma multiplicação por uma senoide em frequência. Então, se eu tenho
esse sinal no domínio do tempo e gero esse sinal no domínio da frequência, se eu coloco, né, desloco, né, uma amostra para a direita e adicionando aqui, né, os zeros nos intervalos, vamos dizer assim, o que eu tenho aqui? Eu tenho o equivalente a uma multiplicação a esse sinal aqui, né, essa resposta original do domínio da frequência, multiplicado por uma senoide. E, como ele está intercalado com zeros, dobrado, duplicado. Para um elemento, para para essa operação com dois sinais, né, o que eu tenho? A multiplicação pela senoide, eu tenho a duplicação e tenho a multiplicação pela senoide. A multiplicação por uma senoide, aqui é uma representação, vamos dizer, matemática, né? Para a matemática caber aqui dentro. Eu tenho uma representação de frequência negativa e aqui representa o deslocamento do sinal de uma amostra no tempo, né? Quando eu multiplico por uma senoide. Então aqui é a representação, vamos dizer, o resumo da representação dessas duas características, o comportamento, né, dessa conversão do tempo para a frequência quando eu realizo essas operações aqui, a inclusão de zeros e o deslocamento das amostras. Essa representação gráfica lembra as asas de uma borboleta, por isso que essa operação é conhecida como butterfly, né? Butterfly borboleta. Se eu fizer isso para aqui eu estou fazendo isso para pegando dois sinais de 4 pontos, né? Produto daquela decomposição bit reversal, né? E aplicando essas operações de multiplicação por uma senoide e deslocamento das amostras, eu vou ter assim, a influência, né, de um sinal no outro, gerando um sinal, compondo um sinal de 8 amostras. Então, de dois sinais de 4 amostras, 4 pontos, eu gero o sinal de 8 pontos. O que importa é que, a partir da decomposição, né, desse sinal de n amostras no tempo, a decomposição dessa forma em n sinais de um ponto, a partir daqui eu vou compondo de 2 em 2, né, desses 16 sinais eu gero 8 sinais de 2 pontos, eu faço o caminho inverso, né, depois 4 sinais de 4 pontos, 2 sinais de 8 pontos e chego ao sinal de 16 pontos. Ok? E a gente vai reparar aqui que o número de passos para essa decomposição é log de n. Se a gente lembrar qual é a complexidade algorítmica da FT, daquele modo tradicional que a gente faz por correlação, é quadrática, né, se não me engano. Então por isso ela é muito mais rápida. E quanto maior o número de pontos, mais essa diferença fica evidente, né? O tempo de execução baseado numa configuração de computador lá, né? Até 32 pontos faz aí grandes diferenças, né? De 1 centésimo
para um milésimo vai ser tão rápido quanto. Mas à medida que a gente vai aumentando o número de pontos da DFT, a gente vê que, por exemplo, a 4.096 pontos, né, a DFT vai levar mais de 500 segundos, né? A FFT leva meio segundo, mais ou menos. E outra questão é o erro, né? O erro ele sobe quadraticamente aqui com o número de pontos. E o erro na FFT é bem baixo. Então, além dela ser mais rápida, ela é mais precisa, a FFT. Então, ela é difundida, muito utilizada. Ela é a utilizada, né, no cálculo de DFT computacionalmente. O que interessa para a gente é o código. Esse código que está de exemplo, né, o código, esse aqui em BASIC, né, o código da decomposição em bit reverso, parte da decomposição. Aqui é o código da síntese, né, na frequência, da frequência. Cadê? Está aqui o seno, né, aplicação do seno. Enfim, o código é pequeno, não é grande, é um código muito... assim, não é um código liso, né? Não é um código fácil de entender. Mas o objetivo aqui não é entender o código, é implementar e você ter isso na mão. Você tem hoje bibliotecas, né? Você baixa isso, códigos de cálculo da FFT. E importante aqui pra gente, pelo menos eu considero, é entender o que é a FFT, entender os conceitos básicos, os elementos básicos de formação dos sinais, né, da representação do domínio do tempo e no domínio da frequência, como fazer, como calcular a FFT e como calcular a inversa da FFT. Isso aí é uma coisa que a gente vai precisar, inclusive, para calcular o filtro, né? Os filtros, projetar filtros personalizados. Mas a FFT é isso, né? O código de implementação são esses. Esse é um exemplo de implementação em BASIC. Na referência, no texto de referência, tem uma implementação em Fortran também, vou passar para vocês. E é bom que vocês implementem implementem ou busquem num site aí, numa biblioteca qualquer. Importante que vocês usem, né, e verifiquem o funcionamento dela. Como é que vocês podem verificar isso? Pegar um sinal qualquer, amostrado. Primeiro pode ser uma senoide. Vocês produzem um vetor com uma senoide, sei lá, de 1024 pontos. Tem que ser potência de 2. E aplica a FFT e vê o resultado. A FFT deverá mostrar uma... A FFT é uma maneira de calcular a DFT, né? Então ela deve mostrar para uma senoide um pico e as outras amostras zeradas ou próximas de zero. Lembrando que esses valores aqui, né, nós vamos pegar a parte real, são
na verdade vai pegar a representação retangular, né? Vocês vão transformar para representação polar e pegar a magnitude. Lembrando que esses aqui são as amplitudes das cossenoides e essas aqui são as amplitudes das senoides, como a gente viu lá na DFT real. Tá bom? Então a FFT é isso, esse vídeo é um apêndice praticamente do conteúdo de DFT. Ok?